Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje, então, vamos continuar as nossas discussões sobre a literatura brasileira do período contemporâneo. Agora, no vídeo de hoje, a gente vai tentar observar de uma perspectiva um pouco mais social e um pouco mais histórica, como que no caso da literatura brasileira se inicia o período contemporâneo. Porque aquilo que eu estou entendendo aqui como literatura contemporânea, segundo uma série de estudiosas e estudiosos, esse período ele tem as suas raízes fincadas na década de 1970 por dois motivos. O primeiro desses motivos é porque é durante a década de 70 que se instaura na sociedade brasileira a ideia da indústria cultural. E o segundo desses motivos é por conta da ditadura militar. Justamente por conta, sobretudo, da ditadura militar, pessoas como a professora Tânia Pellegrini defendem a ideia de que a década de 70 ela não começa exatamente em 1970, mas sim em 1964 e se estende até 1985 com a lei da anistia e por aí afora. Então, esse período de 20 anos, quando eu me referir aqui à década de 70, eu estou me referindo aqui a esse período de 20 anos mais ou menos, certo? Muito bem. Para fundamentar aqui a minha discussão, eu escolhi três textos que eu já até mostrei para vocês em outras ocasiões. São eles aqui: O Gavetas Vazias, Ficção e Política nos anos 70, da professora Tânia Pellegrini. O Espaço da Dor, Regime de 64 no Romance Brasileiro, da Regina Dal Castanhe. E um texto aqui que consta aqui nesse livro de ensaios chamado Despropósitos, também da professora Tânia Pellegrini. E o nome deste texto é Ainda a Censura, que é um texto em que a professora Tânia ela vai debater os vários tipos de censura que se iniciaram durante os anos lá da década de 70. Muito bem. Então, o período que se inicia lá com a ditadura militar. A ditadura militar ela foi um evento que alterou profundamente não só a vida política e econômica do Brasil, mas também, principalmente, a vida cultural do nosso país por meio de uma ruptura institucional, primeiro causada lá pelo golpe de 64, que se aprofundou em 68, sobretudo lá com o advento do AI-5. Então, o golpe ele não alterou apenas a vida política, mas também a vida, mas também o modo como se produzia, consumia, vendia, distribuía e fomentava a cultura na sociedade brasileira. A partir do advento da ditadura, a partir do advento do golpe militar de 64, o que a gente tem é uma ruptura, que é uma ruptura, como eu disse para vocês, não só institucional, não só cultural, mas também histórica, de modo que, e essas várias rupturas que tem como centro o golpe de 64, acabam, de certo modo, fazendo com que haja uma literatura que seja antes do golpe, antes da ditadura, e uma literatura que seja pós-ditatorial. E é a partir dessa reflexão sobre essa literatura pós-ditatorial que eu quero articular esse vídeo e quero articular as leituras que eu vou fazer ao longo deste mês. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu mostro todos os livros que eu vou ler aqui nesse mês de abril. E eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Bom, então, a literatura pós-ditatorial, que a gente vai abordar ao longo desse mês aqui no canal, ela nos dá notícia, ela nos evidencia uma mudança de paradigma dentro da nossa literatura. Isso significa que, a partir desse período, a partir do advento da ditadura de 64, o que a gente tem é que esses autores, esses escritores, começaram a produzir um tipo de literatura que era, de certo modo, diferente daquela produzida antes de 64. E essa diferença é uma diferença que não é só temática, mas é uma diferença que também é formal. Então, pensando nessa diferenciação temática que a gente observa na nossa literatura a partir de 64, a gente tem em um primeiro momento o abandono daqueles grandes temas universalistas que são temas típicos da literatura moderna.
Então não se falava mais tanto das questões, por exemplo, da solidão do homem, não se tematizava mais tanto sobre as crises existenciais, sobre a questão toda da angústia e por aí afora. Então esses grandes temas caros a toda a literatura universal, sobretudo a partir desse período da modernidade, acabam de certo modo sendo deixadas para trás durante esse período da literatura pós-ditatorial. Outro ponto que é muito importante dentro dessa literatura pós-ditatorial é a ideia de que se abandona muito aquele ufanismo, se abandona um pouco daquele ímpeto nacionalista que tinha suas raízes, tanto lá no romantismo, mas principalmente uma radicalização durante a Semana de 22, e o Mário e o Oswald, e toda aquela patotinha modernista que, de certo modo, instaura uma preocupação artística que tem a ver com a construção de uma identidade nacional. Eu ainda não falei sobre isso, mas falaremos sobre isso um dia. E que, de certo modo, recupera toda aquela tradição da ânsia topográfica que vinha vindo desde lá do romantismo, como a gente já veio falando em alguns outros vídeos. Isso pensando na temática. Mas existem também algumas mudanças na forma, porque a partir do momento em que você tem uma mudança no tema, você também tem uma mudança na forma. Essas duas coisas, elas não, a gente separa elas como uma maneira didática de ver as coisas, mas tudo está ali interligado. Muito bem, então pensando numa mudança na forma, o que a gente tem aqui, seja por meio da alegoria, seja por meio da fragmentação, seja por meio do documentalismo histórico, seja por meio do documentalismo individual ou testemunhal, seja por meio do realismo brutalista, seja por meio dessas várias inovações, dessas várias, digamos, experimentações, desses vários experimentalismos formais, os autores começaram de uma maneira geral, mas não de uma maneira absoluta, os autores começaram de diferentes maneiras a tematizar cada vez mais essa realidade externa nas obras literárias. Então essa realidade política, essa realidade histórica, essa realidade social começou a impregnar cada vez mais as obras literárias daquele período, e isso acabou, de certo modo, redefinindo as temáticas e redefinindo as formas com que esses escritores começaram a trabalhar esse período. Tanto por conta da censura, como eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas também porque não havia outra maneira de você retratar aquele absurdo a não ser da maneira, da forma com que esses escritores resolveram fazer isso. Muito bem. Então, nesse sentido, durante este período que se radicaliza a noção de que a literatura é um produto cultural. E a literatura, sendo um produto cultural, ela estava suscetível, ela estava inserida em meio às pressões da realidade externa. E quando eu estou falando aqui de realidade externa, eu estou me referindo a tudo aquilo que está para além da realidade estética, para tudo aquilo que não é imanente ao texto em si, ok? Tudo aquilo que, de certo modo, serve de base para o texto, mas que não está ali, não é criado dentro do universo literário. E isso tudo recupera toda aquela discussão que eu já fiz aqui sobre a poética do Aristóteles, que vocês já estão cansados de saber, porque vocês já me acompanham, alguns de vocês já me acompanham há um bom tempo, e isso é uma história que eu sempre volto, essa questão toda do Aristóteles. Muito bem. E daí então você pode olhar para mim e falar assim, depois do que eu disse aqui no começo desse vídeo, você pode olhar e falar assim, Nicolas, você me disse agora que o período da ditadura é um período que acabou, de certo modo, representando uma mudança de paradigma, tanto no que diz respeito à temática, quanto no que diz respeito à forma. Mas aí você tem esse escritor, aquele outro escritor e aquele outro escritor ali, que continuavam falando daquelas mesmas questões que você disse que as pessoas haviam abandonado. Você tem a Clarice Lispector, que continuava falando da solidão e da crise existencial e da angústia e blá blá blá. Isso nos dá notícia que quando a professora Tânia Pellegrini vai e fala de uma literatura pós-ditatorial, ela não está falando de que toda literatura que foi produzida depois de 64 é uma literatura pós-ditatorial.
Literatura pós-ditatorial é aquela literatura que, de certo modo, problematiza, que de certo modo tematiza o golpe, tematiza esse período, problematiza esse período. E essa problematização vai aparecer tanto no que diz respeito ao tema, quanto no que diz respeito à forma com que o texto vai sendo produzido e vai sendo publicado. Portanto, não se trata apenas de um conceito temporal com o qual nós vamos trabalhar aqui ao longo desse mês, mas de algo que, de certo modo, se entranha na cultura e na produção literária brasileira, de modo que, dentro desse mesmo período, existem dois tipos de literatura. E daí eu vou citar aqui um exemplo para poder deixar as coisas um pouco mais claras na sua mente. Você tem, por exemplo, a literatura engajada de 1930. Quando a gente fala isso, e a década de 30 no modernismo brasileiro é uma década do engajamento político e social. Mas aí você tem um monte de escritores que não tinham esse engajamento. Você tem, por exemplo, no fim da década de 30, o Lúcio Cardoso, que não tocava de uma maneira tão premente nessa temática quanto lá, por exemplo, o Graciliano Ramos. Então veja que nem toda a literatura de 30 era uma literatura engajada. E nem toda a literatura dos anos 70 é uma literatura pós-ditatorial. Ok? Mas então quando a gente pensa nesse período, uma das principais coisas que as pessoas se perguntavam naquele momento, e uma das principais coisas que a gente se pergunta hoje em dia, ou pelo menos que eu me pergunto muito hoje em dia, é como as coisas chegaram onde... O que aconteceu para que as coisas chegassem ao ponto em que elas chegaram? Né? Brasil de Deus. É muito curioso como as coisas elas vão as perguntas elas vão se repetindo, não é? Mas quando você entra lá no site do IBGE e pega lá os dados das pesquisas de 1950 a 1970 e 60, você tem uma coisa muito curiosa que é 45 ou é 44? Eu não me lembro. Ou é 44 ou é 45% da população brasileira deste período, dos anos 50 aos anos 60, vivia em centros urbanos. 44% da população brasileira vivia em centros urbanos. O que significa que 56% da população brasileira vivia na zona rural. Então, a partir desse momento dos anos 60, de meados dos anos 60, até lá meados dos anos 80, o que a gente tem é uma transferência de trabalhadores que saíam da zona rural e iam para os grandes centros urbanos, e isso graças ao impulso de industrialização do país, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais adiante ainda nesse vídeo, se tudo der certo. Ainda nesse período, um dado que assusta muito é que 40% da população do Brasil era composta por pessoas analfabetas. 40%. E daí se você pega o dado, e eu não estou, nesse número não se incluíam os analfabetos funcionais, hein? Porque isso é um outro dado, é um outro cálculo que se faz. O que eu ia falar? Quando você pega esse número no IBGE e você procura lá o que era considerado ser alfabetizado, uma pessoa considerada alfabetizada era uma pessoa que sabia assinar o próprio nome. Nós que não somos pessoas leigas, a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa. Uma pessoa pode saber assinar o próprio nome e isso não significa que a pessoa saiba ler, que a pessoa saiba escrever e etc. Então veja que o cenário do Brasil era um cenário muito preocupante, porque aquelas pessoas que estavam lá na zona rural, aquelas 56%, eles não tinham a mesma condição de vida dos grandes centros urbanos. Então a média a média da expectativa de vida da população brasileira durante esse período que vai de 50 a 60 era de 48 anos. Então, e isso, é claro, pegando a média nacional. Se você pega nos grandes centros, as pessoas viviam lá 51 anos. Se você pega lá na zona rural, você tem as pessoas vivendo até os 45, 46, 47 anos. Então a média nacional, segundo o IBGE, segundo os dados desse período, é lá de 48 anos. Aí você pega que em 1960, 64, eu vou repetir esse dado, 64%
das crianças estavam fora do ensino fundamental. E mais alarmante do que isso é que 90% dos jovens estava fora do ensino médio. Você pode ir aí procurar o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô e a sua vovó e perguntar quantas pessoas da sua família conseguiram frequentar até o fim a escola pública, ok? Ah, curioso, nesse período, nesse momento, não existem dados sobre a educação superior. Não existem. Não havia uma pesquisa. O número devia ser tão baixo que nem valia a pena se investir capital para poder fazer uma pesquisa desse porte. Então, todos esses números que eu estou aqui falando para vocês, eles nos dão notícia de um gravíssimo quadro de desigualdade social. E daí você pode falar assim, mas o que tudo isso tem a ver com a literatura? E tudo isso tem a ver com a ditadura e tal. Primeiro, o que tudo isso tem a ver com a literatura? Se 90% dos jovens não chegavam no ensino médio, se 64% das crianças não frequentavam a escola, e se não sei quantos por cento da população era analfabeta, isso significa que a maioria das pessoas não lia. E as pessoas que liam, provavelmente não liam literatura. Então, apontar esses dados é apontar algo que diz respeito à literatura. Porque até então, literatura só era aquilo que estava no livro, ok? Até hoje as pessoas ainda consideram isso, mas eu espero que esse assunto já tenha ficado lá para trás no último vídeo desse projeto aqui. Muito bem. E daí, aí você pode olhar para mim e falar assim, o que tudo isso tem a ver com esse período da ditadura militar? Bom, em 61, Em 61, você tem lá o Jânio Quadros, que ele vai lá e renuncia, e assume o João Goulart. E o João Goulart, foi em 61? Acho que foi em 61, não me lembro mais. Mas enfim, o João Goulart, quando ele assume a presidência, ele vai iniciar um processo bem lento de tentativa da reversão desse quadro extremamente desigual que a gente vinha acompanhando. E isso se evidencia, sobretudo, quando João Goulart faz lá o seu discurso, que é o pronunciamento à nação, que tem inteiro na internet. Eu vou deixar o link para esse discurso lá embaixo. É muito triste, é muito bonito, mas é muito triste você ler esse discurso e perceber o que aconteceu, porque isso me faz pensar, pelo menos, e se não tivesse tido a ditadura? Como será que seria a nossa sociedade se isso não tiver? Enfim, vale a pena você procurar esse discurso. Eu vou deixar o link para ele lá embaixo para que você leia. Mas enfim, quando o Jango faz esse discurso, ele acaba, de certo modo, dando alguns indícios de um alinhamento mais à esquerda dentro do espectro. Eu não estou aqui falando que o João Goulart ele era de esquerda. O que eu estou falando aqui é que algumas das ideias que ele estava propondo ali para as pessoas, em 64, em 13 de março de 64, o que ele estava propondo ali era algo que hoje em dia a gente vê muito no discurso que é próprio lá da esquerda. Só que com isso, ele vai acabar, de certo modo, acelerando o seu processo de deposição e acelerando o processo de cassação dos seus direitos políticos. Então, quando o Jânio Quadros vai lá e faz esse discurso, ele acaba, de certo modo, assinando o seu atestado de óbito, digamos assim. Porque nesse discurso ele dá alguns indícios do que seria uma tentativa de reforma agrária. Ele tenta falar um pouquinho da questão da dificultação do envio de divisas ao exterior. Ele fala nesse discurso da questão da nacionalização do processo, tanto de extração quanto de refino do petróleo. Então tudo isso acaba, de certo modo, ele fala de algumas das questões sobre a educação, sobre políticas mais educativas e etc. Então, de certo modo, isso acaba deixando desgostosas as pessoas que já estavam no poder e que viram
nessas várias tentativas de reverter aquele quadro de desigualdade, uma ameaça ao seu status social. E evidentemente que aí o João Goulart, ele vai ali dar indício ele vai falar de uma série de outras medidas que, de certo modo, visavam, entre outras coisas, reverter todo esse quadro de desigualdade que eu vim falando lá com os números do IBGE. E essas várias medidas só vieram a ser implementadas. Ai, é tão triste fazer um vídeo como esse nesse período. Essas várias medidas que o Jango vinha propondo lá em 64, que foram interrompidas pelo golpe, foram medidas que, de certo modo, só foram implementadas, ainda que de maneira incompleta, muito recentemente, e que, infelizmente, hoje em dia, estão sendo dizimadas. Sabe? Então é muito triste ver que todo esse quadro que estava começando a se reverter está voltando ao que era naquele período anterior a 64. Então é uma coisa muito triste eu vir aqui hoje fazer esse vídeo. Só que eu acho que seria mais triste ainda se eu não fizesse esse vídeo, se eu fingisse que nada disso está acontecendo, se eu fingisse que nada disso me incomoda e que nada disso me afeta, porque eu acho que isso afeta não só a mim, mas a todos nós que estamos aqui passando por esse momento e até as pessoas que virão depois de nós. Enfim, mas tudo isso para falar um pouquinho dessa questão toda do que provavelmente pode ter levado a esse processo ditatorial sobre o qual nós vamos tentar falar, ainda que de uma perspectiva literária, ao longo deste mês de abril. Então lá estava o senhor João Goulart, todo feliz e pomposo, fazendo seu discurso, tentando propor uma série de medidas que apaziguariam essas várias discrepâncias culturais, essas várias desigualdades sociais, mas aí veio o golpe e o pouco que se havia realizado até então foi sendo, paulatinamente foi sendo rechaçado, foi sendo posto de lado. Por quê? Porque a ideia principal, né, era livrar o... Meu Deus do céu. Ai, que medo. A ideia principal era livrar o país das garras do comunismo, e vamos lutar contra o comunismo, e se você é comunista vai para Cuba, e Brasil ame ou deixe. E todo esse discurso lá que era muito frequente em 1960, sabe, 64, há muitos anos atrás, pois assim, uma coisa que nem acontece hoje em dia. Pois então, tudo isso, todos esses discursos que estavam sendo usados lá atrás, e que de certo modo legitimavam essa ideia de não, nós estamos salvando o país, nós estamos reerguendo a economia nacional. Olha só que coisa, não? Então, de certo modo, a ideia era livrar o país das garras do comunismo e restabelecer a ordem correta das coisas, que a gente sabe muito bem, cá para nós, a gente sabe muito bem qual é a ordem correta das coisas, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e assim por diante, não é? Enfim. Mas duas das principais e das primeiras consequências do golpe em 64, foi a cassação dos direitos políticos e a suspensão das eleições. Ou seja, nesse primeiro momento, a preocupação dos ditadores, a preocupação ela tinha muito mais a ver com a configuração política do país. Então o golpe, ele só foi afetar, o golpe militar de 64, ele só foi afetar, ao contrário do que acontece hoje em dia, o golpe ele só foi afetar as áreas da cultura, da literatura e etc., algum tempo depois, né? A partir de 68, quando vão lá e implementam o AI-5, e com isso a gente tem a implementação da censura e da tortura, de todos esses métodos próprios da ditadura, tudo isso acaba, de certo modo, gerando um espraiamento tentacular da ditadura a alguns setores que ainda não haviam sido totalmente
atingidos por todas essas mudanças políticas. E foi só nesse momento, a partir de 68, que a intelectualidade brasileira pôs a mão na consciência e falou assim, nossa, tem alguma coisa errada por aqui. Sabe? Então, é muito curioso observar como algumas coisas se repetem, como algumas coisas se antecipam, não é? Então, a partir de 68 é que algumas outras áreas da nossa sociedade começaram a sofrer diretamente os impactos da ditadura. A partir de 68, com a questão da censura principalmente, é que se começou a sentir isso. Talvez os principais veículos que tenham sido afetados por isso tenham sido o jornal e a revista. E é muito curioso porque quando eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu pesquiso para fazer os vídeos antes, né? Pode até não parecer o tanto que eu tangiverso neles, mas enfim. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei no site do Estadão o acervo digitalizado dos textos desse período. E é muito curioso porque tem até os números para isso. Eu vou deixar o link para esse acervo lá embaixo. É muito curioso porque os jornais eles eram censurados. Então tudo aquilo que o jornal era produzido com uma antecedência e daí passava por um censor e o censor falava, ah não, isso tira, isso coloca, isso muda o título, isso daqui sai. E tudo aquilo que saía, às vezes ficava a página em branco, às vezes eles colocavam uma receita de bolo, às vezes eles colocavam uma página preta, e às vezes eles colocavam versos do Camões, dos Lusíadas, às vezes eles colocavam lá o Olavo Bilac. E quando as pessoas olhavam para aquilo, sabiam, bom, aqui houve uma censura. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou colocar aqui agora para vocês, algumas fotos que eu achei muito curiosas de trechos dos Lusíadas, do primeiro canto dos Lusíadas lá na página do jornal. Então, justamente por conta disso, o jornal e a revista, que eram meios de alta circulação, acabaram sendo extremamente afetados dentro desse segundo período, desse segundo momento da nossa história de ditadura militar. A segunda grande área que foi afetada por isso, evidentemente, foi a música. E aí você tem aqueles vários cantores que foram exilados, o Caetano, o Gilberto, e você tem aqueles cantores de protesto, você tem o Chico Buarque, você tem o mesmo Caetano, o mesmo Gilberto, você tem aquela série de festivais de música, do show Opinião e por aí afora, que tentavam se posicionar contrariamente ao golpe e que foram e que sofreram as repressões, que foram censurados, pessoas foram exiladas, pessoas foram torturadas e por aí afora. Outras áreas que acabaram sofrendo algum impacto com isso foram lá o cinema e a televisão. Quando você pensa lá na televisão, eu acho que o caso que ficou mais famoso desse período foi lá como é o nome daquela novela? O Rock Santeiro, que foi totalmente picotada pelos censores, não? Por causa das cenas que iam contra os valores e a moral e os bons costumes. Enfim, aí você tinha em uma escala um pouquinho menor o teatro, e ali quase que sendo esquecida pelos censores a literatura. Por quê? Porque ninguém lia literatura. Né? Dado o número de analfabetos, ninguém lia literatura. Então a literatura era o menor dos problemas. E daí você tem um paradoxo muito grande que é, apesar disso, houve censura pela literatura. Perceba, eu não estou aqui falando que quase não houve, então tudo bem. Não. Um livro já ser censurado já é algo extremamente alarmante, porque ou você tem liberdade ou você não tem liberdade. Não existe um meio termo para isso. Mas enfim. Só que ainda assim, mesmo não sendo lidos, os escritores continuavam ali tratando desses temas, inovando na forma para poder dar conta de falar de tudo aquilo, em uma espécie de pregação para convertido, porque é a mesma coisa que a gente faz no Facebook hoje em dia. Sabe, a gente vai lá e fica postando coisas no Facebook, a gente está postando coisas para as pessoas que concordam de alguma maneira com a nossa ideologia, então isso não tem serventia. Evidentemente tem alguma serventia, mas não tanto, porque você está falando para pessoas que já concordam com você, então isso não vai mudar muita coisa na realidade. E as poucas pessoas, então, que liam, né, tirando o fato de que só a intelectualidade aqui tinha acesso
acesso irrestrito, digamos, à literatura, as poucas pessoas do país que liam provavelmente não eram um público que lia literatura. E mais ainda, não era um público que lia literatura daquele momento. As pessoas liam Machado de Assis, liam Castro Alves, liam todo aquele pessoal que já estava morto há muito tempo. Então, perceba que a literatura era, pelo menos nesse período, o menor dos problemas para os censores. Só que, para além dessa... Então, veja, a partir do AI-5, a partir de 68, se institucionaliza a censura. Só que, além dessa censura institucionalizada, a gente pode observar dentro desse período outros dois tipos de censura que foram sendo cada vez mais comuns. Você tem uma censura que é a censura das patrulhas ideológicas da esquerda. Então você tem aquela ideia de que o escritor, ele era obrigado a escrever só sobre aquilo. E daí você tem o caso clássico da Clarice Lispector, que as pessoas pregavam o pau naquela mulher, porque, meu Deus do céu, o mundo tá caindo na cabeça dela, e ela tá falando lá sobre o casal de professores que estavam em uma aprendizagem para tentar se amar. E eu vou comentar um pouquinho sobre este livro ao longo deste mês. Lá pro fim do mês eu vou fazer um vídeo sobre o aprendizagem, que é inclusive o livro que eu menos gosto da Clarice. Mas enfim, então você tinha a censura institucionalizada, você tinha a censura que era dos próprios grupos de esquerda que exigiam que todo mundo falasse e retratasse aquela realidade, e você tinha um processo que era o processo que talvez seja o mais triste de todos, que é a autocensura. Por quê? Ou você vai... Porque veja, a partir desse momento, começou-se a pensar a literatura como um produto que afetava algo, mesmo que minimamente, mas ainda assim afetava a vida pública das pessoas. Então, ou eu colocava essa questão polêmica no meu texto e não era publicado, ou eu colocava e era censurado, ou eu colocava e era preso, ou então eu tentava colocar de um jeito que enganasse o censor. E daí você tem um exemplo paradigmático disso, que não está na literatura, mas está na música, que é o Cálice do Chico Buarque, que talvez seja assim o exemplo mais clássico dessa ideia toda de você tentar ali enganar a censura. Mas enfim, então, de certo modo, a gente tem sim, por um lado, essa censura que vai determinar o que vai colocar e o que não vai colocar no texto, mas não era só isso. Essa autocensura, ela de certo modo, ela acabava mostrando que o conteúdo ele determina a forma. Por quê? Porque a pessoa ela tinha que cifrar o seu conteúdo, ele tinha que cifrar a forma para poder expressar o conteúdo. Então ele não podia ir lá e colocar... A Lígia Fagundes Telles, quando ela foi falar lá da ditadura, As Meninas, ela não podia colocar um texto que estava tudo ali nas claras. Não, ela teve que criar um texto extremamente complexo, na minha opinião, o mais bem elaborado em termos estéticos desse período, para poder conseguir falar disso de uma maneira que não fosse percebida pelo censor. Mas não é só isso. Ela resolveu falar da ditadura daquele jeito, não é só porque, oh meu Deus, eu estou me livrando da censura. É porque não tinha outro jeito de falar. A coisa era tão estapafúrdia que você não podia resolver falar daquilo sem ser de uma maneira que, de certo modo, desse conta desses absurdos que estavam acontecendo. Desse conta da... Como que eu vou falar da tortura? Percebe? Responder essa pergunta é uma coisa muito cruel. Como que eu vou falar da tortura, sendo que qualquer tipo de linguagem que eu use, vai ser um meio de apaziguar essa realidade, que é a realidade de uma pessoa que foi torturada, que foi estuprada. Para você ter uma ideia, o Bar Dom Juan, que é um texto sobre o qual eu vou falar na semana que vem, ele já começa com uma cena de uma mulher lembrando como que ela foi estuprada. Um casal lembrando como que a mulher foi estuprada. Enfim, e eu vou falar um pouquinho disso lá no vídeo sobre o Bar Dom Juan, então prepare-se porque vídeos fortes virão por aí. Mas enfim, então por um lado nós temos todo esse advento da ditadura, mas por outro lado nós também temos a ideia de que
a literatura ela influenciava na cultura, ela influenciava na vida pública, ainda que minimamente. E isso se radicaliza, sobretudo, com os processos que vão recuperar lá as ideias do Adorno, do Walter Benjamin, do Marx, etc., que é a ideia da indústria cultural, e é sobre isso que eu vou falar a partir de agora nesse vídeo. Bom, é claro que eu não vou falar aqui muito aprofundadamente da questão da indústria cultural. Eu vou só fazer aqui um apanhado geral de algumas coisas que a gente pode observar para que a gente possa entender como que isso, de certo modo, influencia na produção literária. Mas falar de indústria cultural é falar basicamente de uma forma de compreender os processos de cultura, os processos de produção, distribuição, venda e consumo da cultura. Por quê? Porque a cultura ela envolve diferentes atores. E quando eu estou falando aqui de cultura, eu estou falando de artes, de literatura, de dança, de teatro, de tudo aquilo que pode ser colocado dentro da caixinha da cultura. Então, falando de uma maneira um pouco grosseira, a indústria cultural é a aplicação de uma lógica financeira ao campo das artes, ao campo da literatura, ao campo da cultura, ok? Bom, pois bem, com a implantação dessa indústria cultural, o que a gente tem é uma dissolução das fronteiras entre a cultura de massa, a cultura popular e a cultura erudita. Erudita é uma palavra horrível, né? E uma cultura de proposta, como diz lá o Humberto Eco. Bom, e a diferença entre cultura de massa e cultura popular é que a cultura popular, ela de certo modo, ela não está inserida dentro do circuito comercial, ao contrário da cultura de massa. Nesse sentido, então, o que a gente tem por meio da indústria cultural é, pensando na questão da literatura, a profissionalização da indústria literária. Então, antes o que a gente tinha eram aquelas casas editoriais, né? Então, sei lá, o Machado de Assis, quando queria ser publicado, ele ia lá no Garnier e falava, então eu quero ser publicado, e ia lá e fazia um acordo entre eles. Você tem a editora do autor lá, do Fernando Sabino e do Rubem Braga, que publicava Clarice. Era tudo muito familiar, era tudo muito pequeno, era tudo muito artesanal ali. Quando você pensa na indústria cultural, quando ela se instala efetivamente ao longo da década de 70, você tem a criação das grandes casas editoriais, das grandes editoras, algumas delas que vivem até, enfim, que viveram até pouco tempo, que vivem até hoje em dia. Mas aí, uma coisa curiosa é entender que a literatura, ela não depende só de dois agentes, né? Você tem a pessoa que escreve, você tem a pessoa que digita, você tem a pessoa que edita, você tem a pessoa que corrige, você tem a pessoa que vai escolher uma capa para o livro, você tem a pessoa que vai confeccionar o livro, você tem a pessoa que distribui, você tem a pessoa que arruma na prateleira, você tem a pessoa que vende aquele livro no caixa, você tem a pessoa que faz um vídeo sobre o livro no YouTube, e você tem a pessoa que efetivamente vai lá e lê e coloca o livro, né? Então, há toda uma série de agentes entre a pessoa que escreve e a pessoa que lê. E durante o processo de industrialização da cultura, de certo modo, evidencia essas várias camadas, esses vários profissionais que estão entre uma ponta e outra do ato da leitura. Então perceba que nem tudo é extremamente negativo na indústria cultural. Mas enfim, por conta então dessa profissionalização do mercado literário, do mercado editorial, enfim, o escritor ele passou a receber efetivamente pelos seus livros, inserindo-se então nessa lógica de mercado que eu venho falando para vocês. Por um lado, isso é muito bom, porque agora o escritor ele tem mais liberdade para poder falar, para poder escrever sobre aquilo que melhor lhe convém, sobre aquilo que lhe apetece. Por quê? Porque antes ou o escritor era sustentado pelo Estado, ou o escritor era sustentado pelo mecenato. Então, se a pessoa ou era sustentado pela igreja, pelo rei, por fulano ciclano. Então, se a pessoa quisesse falar mal da igreja, não podia, porque era sustentado pela igreja. Se a pessoa queria falar mal do Estado, não podia, porque era sustentado pelo Estado. Esse é o grande drama da nossa literatura romântica que eu falei em um vídeo aí para trás para vocês, né? A ideia de que todo mundo
todos os românticos aqui do Brasil, eles eram funcionários públicos. E é por isso que há um silêncio enorme com relação lá ao problema da escravidão dentro da nossa sociedade, por exemplo. Então, por um lado, isso foi muito bom, porque isso deu uma liberdade maior para o escritor. Mas, por outro lado, isso acabou, de certo modo, não sendo tão bom assim. Por quê? Porque agora o escritor tem que responder a uma demanda de mercado. Nesse sentido, então, a indústria cultural ela vai implementar uma quarta censura, que é aquilo que defende aqui a professora Tânia no texto que eu indiquei para vocês, que é a censura econômica. Porque, veja, o escritor ele escreve para vender também. Ele não escreve só para deixar lá no cantinho para colocar, porque senão ele colocava na gaveta, escrevia, deixava na gaveta e pronto. O escritor ele precisa comer, o escritor come, ele caga, ele fuma, ele entra no Facebook, ele assiste Netflix, ele faz tudo isso que a gente faz, o escritor faz também, sabia? Então, ele precisa ter com o que pagar a Netflix. E para isso ele precisa vender o livro. Só que para vender o livro, ele precisa responder a uma demanda do mercado. Ele precisa pensar, bom, será que se eu escrever dessa determinada maneira, eu vou ser lido? Será que se eu escrever sobre esse assunto, eu vou ser lido? Ao mesmo tempo, ao longo dessas décadas de 60 e 70, nós entramos também na cultura da imagem. Então nós entramos nesse processo todo da ditadura, nós entramos nesse processo da indústria cultural e nós entramos também no processo da cultura de imagem por conta da televisão. Durante os anos 60 e 70 é que se populariza de fato a televisão. E é justamente por conta disso que até hoje as pessoas continuam acreditando que tudo que se diz nas mídias em geral, mas na televisão de uma maneira particular, que tudo que se diz na televisão é verdade. E tudo isso, de uma certa forma, a indústria cultural, a cultura de imagem, a ditadura, etc., tudo isso, de uma maneira ou de outra, acabou determinando o modo como se deveria escrever a literatura, o modo como se deveria produzir a literatura a partir desse momento. E isso é uma coisa muito emblemática, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em vista quando a gente pensa na literatura desse momento. Porque, veja, uma constante quando a gente pensa nesse período da nossa história é pensar em textos engajados politicamente. Portanto, se a gente está falando de texto, como eu disse lá no começo desse vídeo, se a gente está falando de textos que são engajados politicamente, esses textos eles deveriam ter uma mensagem clara e acessível, porque aí a pessoa olhava, a pessoa pegava, abria o livro e já entendia, captava a mensagem ali diretamente. Então, essa mensagem ela deveria ser mais bem compreendida, tanto por conta dessa questão do engajamento, mas também para poder vender mais, porque se o leitor abre um texto e não entende nada, as chances dele comprar outro livro do autor são mínimas. Então perceba que a indústria cultural e a questão toda do política que a gente estava vivendo, de certo modo, influenciaram a maneira de se escrever. Então, teoricamente, uma literatura engajada deveria ter uma mensagem clara e, teoricamente, uma literatura que se insere dentro desse processo de industrialização cultural deveria ter uma mensagem clara para poder vender mais. Só que, como fazer isso? Como transmitir claramente a mensagem se havia um censor que ia lá e proibia tudo aquilo que de uma maneira ou de outra se insurgia contra o sistema? Como que eu iria falar do governo, dos militares, sendo que havia uma pessoa que trabalhava para o governo, que trabalhava para os militares, que ia lá e ia corrigir o meu texto e que podia fazer com que eu fosse preso ou algo pior? Mais do que isso ainda, e muito mais importante do que isso ainda, para eu narrar uma realidade dramática, para eu narrar uma realidade trágica, uma realidade absurda, a linguagem comunicativa, ela não basta. Sabe assim? Então não dava para o escritor daquele período continuar escrevendo como ele escrevia antes. Do mesmo modo como não dá para a gente hoje
continuar fazendo as coisas como a gente fazia antes. Então, não dá para eu escolher as leituras desse mês como eu escolheria elas há 2 anos. Não dá para eu preparar as minhas aulas como eu prepararia no ano passado. Não dá para eu estudar como eu estudava antes. Não dá para eu fazer vídeos como eu fazia antes. Eu não consigo me sentir confortável fingindo que nada está acontecendo, tapando o sol com a peneira. Evidentemente que esse meu vídeo não vai mudar praticamente nada, mas pelo menos tira essa angústia que vem comendo a gente por dentro. Então, pelo menos para isso, esses meus vídeos estão servindo, não é verdade? Mas enfim, então, só para poder... Então veja, todo esse contexto da ditadura, todo esse contexto da cultura da imagem e todo esse contexto da indústria cultural que se instala na nossa cultura nesse período, acabam, de certo modo, delimitando o fazer literário daqueles escritores. E pensando justamente nisso, a professora Tânia e a professora Regina Dal Castanho, elas e várias outras pessoas que estudam esse período, as pessoas, de certo modo, elas dividem o período da literatura pós-ditatorial em 3 momentos. Esses 3 momentos, eles não são sequenciais. Não é que aconteceu um, depois aconteceu o outro, depois aconteceu... Não. Eles aconteciam ali meio que ao mesmo tempo, eles iam se entrelaçando entre si e por aí afora. E esses 3 momentos, eles, de certo modo, elaboravam ficcionalmente uma realidade que era uma realidade ditatorial, longa e heterogênea. Por isso que são 3 momentos e não um momento só. Então veja, a ditadura, que durou 20 anos, ela não se manteve a mesma. Teve picos de repressão, teve picos de violência que iam e vinham. Então, a literatura, de certo modo, foi respondendo de diferentes maneiras a essas mudanças, a essa heterogeneidade do nosso processo ditatorial. E é justamente por conta disso que, de certo modo, as pessoas, os estudiosos desse período, acabam dividindo as produções literárias desse momento em 3 partes, que é sobre as quais eu vou falar um pouquinho agora para poder encerrar esse vídeo. Bom, o primeiro desses 3 momentos que marcam a literatura pós-ditatorial é aquele momento que a professora Tânia chama lá de momento de testemunho ocular da história, que é um momento mais inicial desse período todo, cujos principais representantes a gente pode pensar, por exemplo, no Quarupi, do Antônio Calado, no Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é o livro que a professora Tânia usa como exemplo, e a gente pode colocar até o Bar Dom Juan, também do Antônio Calado. Sobre esses 3 livros vai ter vídeo no canal em breve. E esse primeiro momento, que é um momento de testemunho ocular da história, tinha como intuito basicamente responder aquela pergunta que eu já comentei aqui nesse vídeo, que é: como diabos nós chegamos até aqui? O que no nosso percurso histórico, no percurso histórico do país possibilitou que se chegasse até o golpe? Como que, após um longo período de euforia das forças progressistas do nosso país, uma catástrofe dessa pôde acontecer? Como que em um período tão curto de tempo pôde haver um retrocesso tão grande, mesmo depois de tanto avanço dentro da nossa sociedade, rumo a um quadro menos desigual, né? Então, se você for pensar bem, anterior ao período da ditadura, você tem os 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek, você tem a Constituição de Brasília, você tem a criação do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, né, o CPC. Você tem a filosofia do Paulo Freire sendo empregada lá no Mobral. Você tem todas essas tentativas de democratizar a cultura e a educação no país. E tudo isso vai por água abaixo quando vem o período da ditadura. Então, segundo a professora Tânia e algumas outras pessoas que estudam também esse momento, esse primeiro período da literatura pós-ditatorial é marcada por aquilo que a Tânia vai chamar lá de testemunho ocular da história. Eles tentavam fazer um retrospecto histórico para tentar entender como que as coisas haviam
chegado aonde chegaram. Muito bem, então esse é o primeiro momento sobre o qual nós vamos falar, sobre o qual nós vamos ler ao longo desse mês que nós temos aí pela frente. O segundo momento, que é o momento que eu mais gosto, é o momento da fragmentação textual. Então, e esse momento da fragmentação textual veio sobretudo depois lá do aprofundamento da ditadura, porque você tinha essa ideia de que você deveria cifrar muito melhor o texto, e mais do que isso, você deveria fazer um texto que tentasse representar o absurdo da nossa realidade tal qual ela se apresentava. E daí, eu me lembrei aqui, que no capítulo em que a professora Tânia vai falar dessa questão da fragmentação estrutural, ela utiliza como epígrafe do capítulo uma entrevista dada pelo Inácio de Loyola Brandão, em que ele diz o seguinte: eu tinha a sensação do Brasil despedaçado. E daí, pouco depois disso, ele foi lá e publicou o Zero, que foi proibido no Brasil, foi publicado na Itália em 73 e só em 75 foi publicado no Brasil. Então, desse período aí, que é um período que vem após o aprofundamento da ditadura, você tem obras como, por exemplo, o Zero, do Inácio de Loyola Brandão, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e o Reflexos do Baile, também do Antônio Calado. Sobre esses três livros também vai ter vídeo aqui no canal ainda esse mês. E esse segundo momento, ele é um momento que ele é marcado por um experimentalismo que, de certo modo, vai evocar um contexto político e que também vai, de certo modo, refletir essa influência toda dos meios técnicos e da cultura da imagem. Então, já que a cultura da imagem foi crescendo à medida em que o tempo foi passando, o texto precisava se tornar extremamente visual para que pudesse, enfim, se encaixar dentro dessas novas produções que estavam sendo feitas e comercializadas nesse período. E aliando-se a isso, você tinha a ideia toda da censura e da impossibilidade de se falar dessa temática com uma linguagem corrente, com uma linguagem comunicativa. E o terceiro desses momentos que marcam aí essa produção pós-ditatorial é lá o momento documental, que vem lá depois com a anistia, com a volta dos exilados políticos, etc, etc. Exemplos dessa literatura são lá o Quatro Olhos do... como é o nome dele? Pompeu? Esqueci o nome do autor. Não lembro. Eu vou deixar o nome dele lá embaixo, enfim. Então você tem o Quatro Olhos, você tem o Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, e você tem o K, Relato de uma Busca, do Kuczynski, e esses três livros também vão ter vídeo aqui no canal ainda este mês. Então, com o abrandamento da censura, com a lei da anistia, com a volta dos exilados, as pessoas começaram então a iniciar um processo de registrar por meio do relato pessoal aquilo que tinha ficado de fora da história oficial. E isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque não havia, foi por meio dessas histórias individuais que se construiu uma história oficial para o Brasil desse período. Porque não haviam registros oficiais. O governo não registrava, até hoje não se registra nada. Sabe? Eu estava lendo hoje de manhã um texto que saiu na revista do Grupo de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, que falava justamente dessa questão toda da Comissão da Verdade e etc. E até hoje tem gente que espera, não um corpo, mas um atestado de óbito, sabe? É o que acontece aqui com o personagem do Relato de uma Busca, do Kuczynski. Então, essas histórias individuais é que foram ajudando a compor essa história oficial do Brasil. E isso é uma coisa que, de certo modo, recupera o que eu falei lá naquele meu vídeo sobre a pós-modernidade, que é aquela ideia de que a história ela não é imparcial. O discurso histórico ele também é permeado por uma parcialidade e é justamente por isso que a gente precisa desses outros discursos que não o discurso oficial para poder ter uma visão um pouco mais ampla de um determinado período. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é
observar como todas essas questões que eu fui falando ao longo desse vídeo todo, que deve ter ficado gigantesco, né? Como todas essas questões foram sendo trabalhadas por meio da literatura, por meio da estética literária. Então, vamos falar do Quarupi, vamos falar do Bar Dom Juan, vamos falar do Reflexos do Baile, vamos falar das Meninas, vamos falar do Zero, vamos falar de um monte de outros textos que eu já falei em um vídeo aí para trás. E outra coisa que também a gente vai observar ao longo desses vídeos é um deslizamento de uma total utopia no começo do período ditatorial até uma quase disforia quando a gente for pegar lá, por exemplo, o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você tem algo a acrescentar a essa discussão, não esqueça de comentar também lá embaixo, certo? É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!